Não falei que era rapidinho, já estamos de volta e agora trazendo defesa pessoal para vocês. Com ele, lutador de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é ótimo, né, gente? Inventei o nome, jiu-jitsu. Barbosa! Bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu que agradeço aí pela oportunidade, por estar aqui para poder falar um pouco de uma questão que é muito importante para todos nós que vivemos em sociedade. Quais são os princípios essenciais da defesa pessoal? Primeiro, evitar o confronto. Primeiro de tudo, evite o confronto, né? Primeiro Ao contrário, de tudo. todo mundo pensa que a gente vai aprender a lutar. Exatamente. Para lutar, não é. Evite o confronto. Gostei disso. Exatamente. As pessoas treinam, eu treino e com certeza os profissionais que realmente estão no meio da luta, eles treinam para não entrar em confronto. Eles treinam para ter uma melhora física, uma melhora mental, uma melhora espiritual. Tem para muitas vertentes, mas uma coisa é certa, você que treina, está no lugar bacana, você sempre vai estar preparado para não usar, porque você vai saber quando e como, se tiver que entrar, como entrar numa situação de confronto. E muitas vezes, né, só para se defender, não é para brigar, né? Que muita gente fala assim, eu não gosto de briga, então eu não vou fazer aula de defesa pessoal. Não é por aí, né? Não, exatamente. É para se defender. Exatamente, né? Não é por aí. Primeiro, é para você ter uma condição física, mental e espiritual boa. Toda pessoa que tem uma condição física, mental e espiritual, ela é uma pessoa mais equilibrada. Por mais doida que ela seja, ela sempre tem uma base. Adorei. E ele olhou pra mim e riu, eu não entendi muito bem. Como é que ela seja doida? Eu não entendi porque ele olhou pra mim e riu. Mas vamos lá. Por mais que a pessoa seja doida, ela sempre vai ter uma base. Sim. Por menos que ela faça, se ela é um hobbyista, por exemplo, ela vai procurar por um hobby e com certeza ela vai ter que ter uma certa disciplina para poder aprender um pouco da arte. Eu faço Muay Thai. Bom. E todas as vezes que eu precisei muito da tranquilidade, eu sou extremamente agitada, da tranquilidade, né? Quando a coisa aconteceu assim, eu tive uma calma, né, pra resolver. Não dá pra gente falar de defesa pessoal e não falar, né, A gente não gosta muito de levantar essas questões, né, gente, de jogar, de colocar aqui, mas não dá pra falar sobre defesa pessoal e não falar do acontecimento, né, que teve na escola estadual, com a professora, na Vila Sônia, do adolescente. E essa professora que tinha essa defesa pessoal conseguiu evitar muitas mortes, né? E eu tava falando com ele, era uma profissional de educação física. Aí perguntei pra ele, eu não sabia que na educação física tinha defesa pessoal. Ele falou, não, mas não tem. Deveria, mas não tem, né? Ou seja, você como lutador, como, né, professor de defesa pessoal, dá pra ver que você defendendo, né, você conseguindo desarmar a pessoa, você pode evitar muitas mortes, né? Exatamente. Nesse caso específico, você levantou bem, eu queria, né, gostaria muito, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque por mais que a professora não soubesse luta, né, não sei a condição técnica dela, né, pelo vídeo que eu vi, e está espalhado aí pela internet, Sim. Ela tem alguma noção básica, no mínimo ela sabe como imobilizar uma pessoa, de chegar por trás, pegar pelo pescoço, trazer, segurar, e enquanto isso as outras pessoas chegaram e desarmaram o garoto. Eu não sei a qualidade que ela tem em relação ao confronto, mas ela tem uma visão do que acontece à sua volta. Ela sabe se posicionar, tanto que ela se posicionou atrás do garoto. Uma pessoa leiga, ela não tem nem essa noção de como se posicionar. Não sabe nem por onde ir, por onde começar. Exatamente. Né? Então, provavelmente ela tenha. E o ideal é que todas as pessoas, principalmente mulheres, soubessem um pouco sobre luta. Não importa que luta você vai fazer. O que importa é que você faça um tipo de luta, como você mesmo falou, você faz Muay Thai. Né? Você faz Muay Thai por um estilo de vida, uma condição física. E é uma maravilha, viu? A raiva vai toda ali no Muay Thai, né? Exatamente. É bom. Não é legal? Com certeza. Não te deixa bem? Fora isso, te dá uma noção do que é um confronto. Sim. Por mais que você bate um saco, sim, você sabe uma noção de distância. Sim. Entendi. Você tem noção de distância. Você sabe que se você colar demais, você não consegue bater. Sim. Se você ficar muito longe, você evita aquilo lá. Você, no mínimo, você sabe como chutar, sabe como socar
e tem a noção de distância. E da respiração, de olhar. Exatamente. Vamos ver um vídeo seu? Gente, eu quero ver na prática. Um vídeo dele lutando, só pra vocês sentirem o drama. Bora. Ó a adrenalina. Eu nunca lutei profissional, mas eu fico nervosa quando eu vejo, porque eu sei que tá ali, tá... É legal, é legal. Eu fui atleta da seleção brasileira já, de judô. Lutei nos Jogos Pan-Americanos, lutei Campeonato Mundial. Campeonato Mundial também. Participei da seleção brasileira. Morei 2 anos no Japão, treinei numa universidade. Caraca, mas eu quero saber tudo, como é a preparação, como você ficou antes. A preparação antes de para um evento, para uma pessoa que... Tem muito no meu controle caso, emocional. Muito. Muito, porque imagina. Aí foi uma finalização com chave de braço. Gente... E você tem que fazer tudo isso consciente, né? Você tem que estar com a adrenalina. Respirando, consciente, não é na raiva, entende? Não é nada pessoal, nada, zero. Justamente. Não é nada pessoal, entendeu? É um esporte, né? É uma luta. Exatamente. Os dois estão preparados, os dois estão ali para fazer o que se propuseram a fazer, né? E vence quem tem uma melhor preparação. Física, mental. Eu ia falar espiritual. agora, não só física. A gente estava comentando aqui enquanto estava passando o vídeo. Essa luta foi quando? Essa daí já tem um tempo. Foi quando o último período. Já tem 55 anos, né? 55 anos eu já tenho 55 você que anos. já conta, fala o seu currículo aí que você falou no intervalo. Ele já foi, gente, lutador. Você não está entendendo, meu povo. Seleção brasileira. Eu fui atleta da seleção brasileira. Quando eu era garoto, tinha 23 anos. Passei um período numa universidade no Japão treinando judô, que eu vim do judô, né? Eu sou oriundo do judô. E eu tive a oportunidade de ter um treino. Hoje posso falar que... Hoje não, há muitos anos, né? O Tenri, essa universidade, ela forma muitos atletas olímpicos, de nível olímpico. Né? Inclusive, quem faz jiu-jitsu, quem está no mundo da luta sabe quem foi Masahiko Kimura, que lutou com o Hélio Gracie, fez a famosa luta com o Hélio Gracie. O Kimura, ele foi técnico dessa universidade. Então, é uma universidade com muito know-how, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu tava falando, eu nunca lutei profissionalmente. Mas sempre que eu assisto uma luta igual eu vi você entrando, eu fico nervosa, coração acelera, porque eu não consigo imaginar... Preparo mental, claro que tem que ter o físico, né? Você tem que ter técnica, mas o preparo mental que você tem que ter para ir para um combate. Né? Porque não adianta você ir na adrenalina, na loucura, vou chegar lá. Não assim, não adianta ir por esse caminho porque não vence. Exatamente. Né? Então você ter essa tranquilidade, essa respiração, você lidar com o medo, com a expectativa, com muita coisa, muitos sonhos, né? Meio que passa um filme na sua cabeça de tudo que você está treinando, dos momentos de dificuldade, da alimentação que você tem que ter regrada. Perder peso. Do peso que você teve que perder, da dificuldade de muitas vezes, né, de grana mesmo, de estar numa competição dessa. Porque não é fácil, não é todo mundo que consegue. Tem muita gente boa que não consegue, né, a grana pra estar ali. Exatamente. Então, assim, todos os desafios que você passa pra estar ali é muita expectativa, que a gente cria, ser humano não tem jeito, cria expectativa. Então, lidar com tudo isso e botar na mente, assim, de tipo, agora respira e vai lá e faz o que você tem pra fazer, faz o que tem que ser feito. Por isso que eu falo, o esporte é maravilhoso, gente. E olha como que, você falando sobre isso, olha como um atleta de alto rendimento tem que se portar. Ele tem que ser muito agressivo, ele tem que ser agressivo, ele não pode recuar, porque é uma competição. Estão os dois ali disputando para quem sai. Entra 2, sai 1. Não tem como. Ganha só um. Entra 2, sai 1. O outro também quer te pegar. Você tem que estar muito agressivo e tem que estar muito calmo ao mesmo tempo, porque você não pode errar. Tudo que você faz, o atleta de alto rendimento, ele faz com toda essa agressividade, ele não está jogando essa agressividade de uma forma errada. Ele está jogando essa agressividade de uma forma direcionada. Porque ele não pode perder o foco, ele não pode errar, ele não pode se perder no meio do caminho. Porque se ele errar, fizer um movimento, por isso que tem que se treinar muito. Errou o movimento, perdeu a luta. No Muay Thai, como você faz no Muay Thai, errou um soco, errou um movimento, vem um nocaute. Não, e você tem que defender direito, porque eu lembro que quando eu comecei, eu adoro, né? Tipo, pá, pá. E eu vou muito na força, porque eu sou forte, faço musculação há muitos anos, enfim, genética, tudo. Eu sempre baixava a guarda. Sempre, aí o professor vinha, pá.
Porque eu abaixava aqui, eu queria fazer isso e aí a mão tá aqui, ó. É já a prática, né? É a prática. E ter esse prática. controle, opa, minha mão tá aqui, tá rolando aqui, por isso que eu falo, é muita preparação mental. Exatamente. A física, claro que é importante, porque tem que ter força, tem que ter técnica também. Mas a mente, se não tiver boa, também não adianta. Senão você vai fazer igual aqueles desenhos, sabe? Que a pessoa fica assim, ó, e segura. Você sabe e um por que segura a mente fica forte? Por quê? A mente fica forte, o espírito fica forte, Ah. porque você exige do corpo. Todas as vezes que você exige do corpo, o atleta de alta performance, você exige do corpo o limite, né? Se ele não ficar focado, se ele não ficar alinhado com o que ele quer, qualquer desvio, ele se perde. Por isso a mente fica muito forte. Gente, adorei isso. Ó, acabou de... Para você ter um espírito, uma mente forte, você tem que, como a gente fala, né? Você tem que levar o seu... Quer ir pro céu? Quero. Tem que morrer antes. Tá vendo, gente? Ou seja, você tem que fazer bastante atividade física para ter o controle da mente. Exatamente. Tá aí, que maravilha. Por isso que a gente coloca as crianças de vocês no esporte. Vou dar uma curiosidade. Por que os templos budistas, os monges, têm essa figura de que eles são controlados, estão todos lá meditando horas. Mas também tem esse lado que se fala que eles faziam muita atividade. Atividade física como o Kung Fu. Desses tempos. Sim, já me mandaram fazer Kung Fu. Você sabe por que eles esgotavam, os monges esgotavam a energia dos garotos? Para que eles, quando eles fossem ouvir, quando eles fossem estudar, eles tivessem calma. Porque já esgotou a energia, eles tiraram a energia do corpo do garoto, fica cansado, vai para meditar, vai para ouvir. Isso daí é uma tática, é uma técnica que você usa para abaixar, principalmente garoto. Imagina adolescente. Gente, você estava falando de criança e tal. Isso daí também é uma base de conhecimento. E hoje em dia que a gente está sofrendo muito com as crianças muito ansiosas. Exatamente. Muito no tablet, muito na internet, né? Então não pratica tanta atividade física. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Por isso que tem que ir pra rua brincar. Tem que brincar. Vai brincar, gente. Não sai do tablet. Tem que esgotar, ainda mais criança, adolescente. É melhor o seu filho chegar em casa, ai pai, eu tô morto, não aguento. Não, continua fazendo, né? Vai estudar, vai fazer alguma atividade. Sim, ele tá mais calmo, claro. Aí você vai dormir tranquilo, não fica no celular, não fica na TV, não fica vendo besteira. Que é o que atrasa a mentalidade das pessoas, né? Adorei. Atrasa o modo de conduta. Eu já tinha a concepção que o esporte era bom. Agora, então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, entendeu? Mais do controle, da respiração, mas não da exaustão para acalmar a mente. Porque a mente é insana, né? Não é? Para. Bom, a gente faz uma brincadeira aqui com os convidados. A gente escolhe uma foto e geralmente coloca uma foto meio de pegadinha. Pode mostrar tudo que tem no seu Instagram? Pode. Ele chega, se ajeitou, vocês viram, né? Ai, meu Deus. Se ajeitou, puxou a calça, tipo, entendi. Essa é a linguagem do corpo. Pode mostrar? Pode. Tudo bem pra você? Tudo bem, não tem problema. Se tá no Instagram, pode. 2014. Meu Deus. Meu Deus, ele já falou, peraí um pouquinho, peraí. Deixa eu pensar melhor. Pode? Pode, vamos ver. 2014, e aí? Você tá acompanhado? Hã? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, ele falou que tudo bem. Então conta a história dessa foto, vai. Que alívio! Esse daí, essa foto, essa pessoa que foi o meu responsável de quando eu morei em Tenri. Eu morei nessa cidade, nessa universidade, em 89 e 90. E essa pessoa, nós chamamos de Daikyo Kaito-san, é o grande padre, porque toda a cidade gira em torno de uma religião chamada Tenrikyo. Tenrikyo. E esse foi o meu responsável, foi o meu pai lá, na realidade. Ele foi o meu responsável lá no Japão, ele assinou o meu visto lá, de estudante, para que eu pudesse treinar. E em 2014 eu viajo bastante o mundo falando sobre jiu-jitsu. E olha que ironia, né? Em 89 e 90, eu fui para treinar judô. Voltei, entrei na seleção brasileira, fui seleção brasileira, a minha vida passou, a vida, caminhos diferentes, mudou, caí no Gil. E hoje, nesse período, eu já voltei lá mais de 10 vezes no Japão, dando aula de jiu-jitsu. Fui aprender judô e hoje vou dar aula de jiu-jitsu lá. E passei em Tenri e fui visitar o
o meu pai lá no Japão, Daiki Que Katsuo. bacana. Sempre a gente tem uns mestres. Sabe que você falou nesse negócio de exaustão do corpo Sim. físico para controlar a mente? Todos os lutadores, professores que vieram aqui de luta, de arte marcial, até eu reparando, eu nunca vi um agitadão. Assim, tipo, cheguei, dadada. E eu sei que na sessão, dentro de vocês tem um negócio aí dentro fervendo. Ou seja, vocês aprenderam a ter controle. Vou lutar, Santos. Acabei de quê, gente? Fala, na hora, todos eles são calminhos. Você fala, como que esse homem luta, gente? Como que ele luta nessa calmaria, tranquilidade? E ele aprendeu a controlar isso. Maravilhoso, viu? Né, como eu falei anteriormente, imagina uma luta, você entra numa competição para ser um campeonato mundial. Tem 20 pessoas, 30 pessoas. Você olha para todo mundo, não é nada pessoal, mas você quer matar todo mundo. De 30, sai um. Sim. Imagina o grau de agressividade que você tem que ter. Você tem que ser muito agressivo. Para poder passar. Para poder passar, mas você tem que agir dentro da regra. Então você tem que ser muito consciente. Tá. Então você tem que trabalhar tudo isso. Consciente, agressivo e não pode sair da regra. Não pode. Gente, adorei isso, anota. Não pode sair da regra. Consciente, gostei. Mas é o seguinte, a gente vai ter demonstração dele aqui, mas daqui a pouquinho depois dos comerciais. Então fica aí que a gente volta já já. Fechou? Bate. Pá.